Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Valdemar Pereira e estamos começando mais um podcast Help Condominial. Antes de apresentar nosso convidado, esses dias eu estava na rua e perguntaram, é um podcast, é um talk show? Falei podcast, mas na realidade é a mistura dos dois. É um talkcast. Mas antes de apresentar nosso convidado, vamos falar um pouco dos nossos apoiadores, das pessoas que acreditam na ideia. Aqui no canto esquerdo da tela, eles estão aparecendo aí para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema importante, um tema que já foi conduzido em outras entrevistas, inclusive com o Manezinho da Implosão, Palace 2. E hoje, para falar um pouco sobre esse tema, voltado na área jurídica, estamos aqui com o Dr. Ítalo. Se apresente para a gente aí, fale um pouco aí. Bom, aprendi com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ítalo Garbi, sou advogado, já tenho uma experiência há mais de 12 anos, especialista em direito imobiliário, especialista em direito condominial e também especialista em direito empresarial. E para começar hoje o tema Palace 2. O que aconteceu no Palace 2 e quais foram os principais erros que levaram à tragédia? No que tange, vamos dizer assim, toda a parte jurídica, a parte técnica, eu explano um pouquinho. Tá, bom, vamos lá. Palace 2, ele é um caso emblemático, né, dos anos 90, aproximadamente ali em 98, já na virada para os anos 2000. Aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde um prédio ele veio desmoronar por algumas consequências de vários protagonistas, né? Nós temos uma questão envolvendo a construtora, então a parte de materiais de baixa qualidade. Você tem aí uma ambição de um proprietário dessa construtora por, né, elaborar um empreendimento de alto padrão, né, pela região ali onde está o Rio de Janeiro, e também por parte de alguns profissionais que atuaram lá. Alguns deles, os profissionais técnicos de engenharia e arquitetura, e também, na época, muito criticado também foi o poder público, né, porque o poder público ele tem por obrigação legal fiscalizar e dar as diretrizes para que um empreendimento imobiliário ele saia com qualidade, ele saia com a sua viabilidade de forma precisa e também que dê à sociedade, não só aos moradores, a segurança necessária. Sim, lá foi até no outro podcast com o Manezinho, foi falado, teve a parte da falha da construção, do material de baixa qualidade, da utilização de areia de praia que foi comprovada, das falhas estruturais que existiam na edificação e outros fatores aí que não vem muito ao caso agora, que ganância, né? Mas vamos lá. O que isso, o fato Palace 2, como que ele afeta no âmbito jurídico? Quais foram as responsabilidades jurídicas atribuídas aos envolvidos no desabamento? E como o construtor, o engenheiro e os engenheiros e o poder público? E eu acrescento também, nesse caso, o síndico. Bom, vamos lá. Dentro do direito, nós temos algumas áreas de responsabilidade. Então, nós temos a responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade criminal, nós temos a responsabilidade administrativa e, nesse caso, por incrível que pareça, todas elas tiveram consequências. Então, nós temos uma construtora que teve a responsabilidade civil, ou seja, uma indenização. Nós temos ali por parte do Sérgio, né, que era o proprietário da construtora, uma responsabilidade, além de responsabilidade civil, a responsabilidade criminal também. Ele foi indiciado em diversos homicídios culposos, entre outros crimes relacionados a essa situação. Nós temos também a responsabilidade administrativa, disciplinar por parte dos
dos profissionais, arquitetos e engenheiros. Então, o próprio órgão de classe lá da Regional do Rio de Janeiro acabou entendendo pela responsabilização deles na área profissional. E temos as questões críticas também ao poder público, que o poder público, em tese, ele teria sido omisso no poder dele de polícia, né? A gente fala um poder de polícia, que é um poder de fiscalização, um poder de autogestão ali. Sim, mas e o que acontece quando um síndico recebe esse empreendimento, qualquer empreendimento, qual que é a responsabilidade dele, ainda mais num caso desse? Vamos focar assim, o síndico que recebeu esse empreendimento, quais são as responsabilidades dele? Ou, eu acho que não é uma pergunta até viável, mas vamos dizer assim, tinha alguma coisa que ele podia ter feito no que tange a parte do síndico? Esse caso, na verdade, ele trouxe, as consequências dele geraram uma atualização na própria atuação do poder público, na legislação como um todo, né? Infelizmente, no Brasil, isso acontece muito. A tragédia ela precisa acontecer para que a legislação altere, o poder público comece a fiscalizar o que já deveria ter sido feito, enfim. Então, no caso, trazendo aqui para uma gestão condominial, o síndico lá, qual que é o papel do síndico? Qual que é a responsabilidade do síndico, né, dentro do âmbito jurídico e legal? O síndico ele tem que zelar pela boa estrutura do prédio, ele tem que zelar pela cobertura securitária, né? Então é uma obrigação dele. E, no caso, todo síndico que assume uma gestão, ele tem que pensar que ele já está assumindo algo que já vinha de uma gestão anterior e que diversas coisas foram feitas anteriormente. E, se algo vier a acontecer na gestão dele, em tese, a responsabilidade vai sobrecair sobre ele, porque ele é o atual gestor ali daquele condomínio. No caso do Palace 2, era um empreendimento recém-entregue. Então, se nós formos traduzir para o que é o comum hoje na prática, né, não só na prática, mas na questão teórica também legal, né, e jurídica, estava dentro da garantia. Então, incumbia, né, ao síndico ali, ao gestor condominial, zelar pela aplicação dessa garantia e realizar os estudos ou os levantamentos técnicos necessários para, como se diz, ter a certeza de que a estrutura como um todo ela está boa. Sim, eu concordo com isso, só colocar um ponto importante, que o quê? O caso do Palace 2, especificamente, o síndico ele perdeu o filho nesse acidente. Mas tinha uma área do Palace 2, que era uma área que era da construtora ainda e ficava 100% isolada. Ninguém tinha acesso a essa área. Eles escondiam essa área 7 chaves. Quando se tinha acesso, eles tampavam a área dos pilares que começaram todo o acidente, toda a tragédia, né? E era muito difícil esse acesso. Isso aí está até num documentário interessante. O síndico mesmo dá entrevista e fala, não, tinha uma área que ninguém conseguia ter acesso. E é o caso de algumas construções também, hoje em dia, que tem áreas que ainda são áreas da construtora, que muitas vezes você não consegue acessar. Então, isso é uma... Por isso que, assim, há uma necessidade de uma assessoria, não só técnica por parte de engenharia, mas uma assessoria jurídica. Por quê? O empreendimento ele tem uma aprovação. Até ele ser, vamos lá, que a gente fala, ser entregue, né? É um termo, vamos dizer assim, prático. Ele tem diversas etapas que precisam ser seguidas para que ele seja entregue. E quando ele é entregue, ele tem uma formalização.
Então, como que um condomínio ele é entregue com uma parte faltante? Então, tem que entender melhor isso. Ah, não, tem uma área que ainda é da construtora. Então, calma aí. Essa área, ela já pertence formalmente, juridicamente ao condomínio ou não? Essa é a primeira pergunta. Então, é muito comum alguns empreendimentos imobiliários, né, que são feitos, ou condominiais, que são feitos em etapas. Então, nós vamos entregar X unidades agora, e daqui a um certo período vamos entregar mais X, e outro certo período vamos entregar mais X. Então, tem que verificar, fazer uma análise jurídica mesmo dessa questão, o que compõe aquele condomínio que está sendo instituído. Porque um condomínio ele é uma pessoa jurídica que é representada ali pelo síndico, né, que o síndico representa todos os condôminos. Então, tem que ver até que ponto é essa área, para que, se é área do condomínio, área comum, dever do síndico, responsabilidade do síndico, estar atuando nas áreas comuns. Então, se é uma área comum, por que ele não está tendo acesso? Porque na verdade, é um direito dos condôminos, do síndico ter acesso a essa área, e por que ele não está tendo, se é uma área comum? Então, essa é a primeira pergunta que fica. E se não está tendo, quais são as medidas que estão sendo tomadas junto a esse construtor ou essa empresa para viabilizar isso daí, né? Sim. É importante falar que o Palace 2, ele basicamente ele foi duas fases, Palace 1 e Palace 2. Tanto é que o 1 apresentava os mesmos problemas do 2, mas foram corrigidos. A construtora ela fez um trabalho de reforço estrutural para garantir isso. E no 2 eles não fizeram. Eles sabiam do problema e aquilo que eu falei, era uma área que ficava isolada. Era uma área que não se tinha acesso. Valdemar, eu vou mais além, né? Ainda que não fosse a área comum, vamos pensar. Se a área já fosse ali do condomínio, aí, né, algo muito grave. Mas ainda que não fosse, isso aconteceu, acho que recentemente aqui em São José dos Campos. Isso acontece em outras cidades também. Você tem um empreendimento sendo lançado ao lado, ou está tendo uma construção ao lado do condomínio, e isso pode vir que não tem nada relacionado ao próprio condomínio, mas pode haver algo lá que vai se tornar uma consequência para o condomínio. Independentemente desse caso, o síndico ele tem os mecanismos de buscar ali, saber a solidez daquela estrutura, como que estão sendo executados aqueles casos, para não haver que um empreendimento atrapalhe o outro, ainda que não seja do mesmo condomínio. Sim, concordo. Continuando sobre ainda o assunto do Palace 2, quais lições a gente pode trazer do Palace 2, principalmente para o síndico e para a administração do condomínio? O Palace 2 ele foi uma referência usada, mas a gente tem diversas situações. Tem o prédio em Fortaleza, tem um prédio no Rio de Janeiro. Então, você tem vários exemplos de acidentes que foram fatais, que ocasionaram vítimas. E como isso afeta, o que isso pode melhorar na gestão do síndico? O que o síndico precisa se atentar nesses quesitos? Bom, isso é para todos os casos, né? Vamos trazer o Palace 2 como exemplo, mas trazendo aqui também para a questão de uma obra, uma reforma no condomínio. Tá? Contrato. E também uma análise preventiva da construtora. Então, o que o síndico ele tem que viabilizar ali? Ele tem que verificar inicialmente quem é a empresa, né? Quem são os responsáveis dessa empresa, quanto tempo que ela está no mercado, verificar, dá para fazer o levantamento se essa empresa já não tem reclamações, ações trabalhistas, ações judiciais de outras indenizações, enfim, entender a solidez de quem está sendo contratado. Por quê?
porque é ela que ficará responsável. Nesse caso do Palace 2, era uma empresa que tinha um certo respaldo, né? Tanto que algumas indenizações foram pagas, mas para aqueles que perderam um ente querido, não há valor nenhum que compense a perda ali de um parente. Então, tem casos que condomínios contratam prestadores de serviços cuja empresa não tem solidez no mercado. E depois que vem um prejuízo, não consegue obter uma indenização. Isso a gente está falando em prejuízo material, né? Quando a gente entra no mérito de prejuízo com perca de vidas, não tem valor de uma indenização que se pague. E detalhe é que até hoje ainda tem gente pendente de receber essas indenizações referente ao Palace 2. E é aquilo que eu costumo falar, a caneta, ela mata muito mais que uma arma. Se você, dependendo do que você vai assinar, ela mata muito mais que uma arma. E a responsabilidade do síndico é direta, né? Ele responde civil e criminalmente. Nesse caso mesmo de Fortaleza, né? Você mencionou, a síndica acabou falecendo lá no episódio, mas foram sucessivos erros durante décadas que culminou naquele resultado. Mas quem que foi o responsável, né? Que foi veiculado como responsável? Ela. Mas se ela tem tudo documentado, se ela buscou realizar o que era de incumbência dela, ela pode provar lá que a responsabilidade não era dela. No caso hipotético dela ainda está viva. Porque, né? Você ainda, nesse caso específico de Fortaleza, você ainda tem um agravante, né? Era um prédio que já era antigo, se você colocar, já tinha passado diversas gestões, e ela, na gestão dela, foi se fazer uma obra que o prédio estava gritando por fazer, e aconteceu a tragédia que depois explicada tecnicamente. Tem vários fatores que levaram a essa tragédia. Tem a falha de contratação, tem a responsabilidade técnica, mas teve outros fatores. Por exemplo, um dos fatores é que foi feita uma obra em uma das unidades da cobertura que sobrecarregou o lado que rotacionou. E quem que deveria estar atento ou fiscalizando isso? Era uma outra gestão. Poderia ser a dela ou poderia ser uma outra gestão de um terceiro. E às vezes podia nem ter responsável técnico por aquela execução. Sim, então uma das... ao meu ver, tá? Que é a obrigação de um síndico, quando ele assume uma gestão, é ele colocar um marco de início. O que é um marco de início? Ele fazer uma análise jurídica e técnica de todo o condomínio. Sim. Ou seja, vamos levantar todos os contratos, vamos levantar a inadimplência, como que está sendo cobrado, enfim, e também as questões técnicas e estruturais, porque ele é responsável por essa questão da solidez estrutural. Então, ele fazer o levantamento através de um profissional, fazer o levantamento, para que ali ele documente, formalize que, olha, a situação como eu encontrei o condomínio. E ali, futuramente, se eventualmente, né, acontecerá algo, ele está documentado de que ele percebeu isso e tomou algumas providências de preventivas ou corretivas para poder se resguardar disso daí. Sim, concordo. O papo tá bom, mas está chegando ao fim o podcast. Já é rápido, 20 minutos. Nós vamos ter que gravar mais um, então. Vai ter que gravar mais um, porque o tema é complexo e tem vários assuntos, várias nuances sobre ele. Mas qual que é o recado que você deixa para a área condominial nesse podcast, embasado nesse assunto, ou no geral, no contexto geral da área jurídica, da assessoria? O que eu tenho visto, a área condominial está crescendo assim, assustadoramente, né? Então, nós precisamos hoje de profissionais mais capacitados que prestam serviços, de síndicos, né, gestores condominiais mais capacitados também, né? E que tenham contato ou se valham de um suporte técnico ali, porque ele pode saber de tudo um pouco, mas tem questões complexas que precisam
desse suporte mais efetivo, e a responsabilidade do síndico hoje elas estão crescendo muito mais, tá? Então, assim, é uma norma NBR que vem a mais, é uma norma da ABNT que acaba sendo colocada, é uma legislação que vai alterando, sempre o quê? Para trazer uma maior segurança, e os síndicos, eles têm que estar, né, os gestores condominiais, eles têm que estar atualizados, bem atentos a esse ponto. Certinho, obrigado pela presença, doutor. E a frase que eu deixo aqui o quê? O síndico não tem que saber de tudo, ele tem que ter o telefone de quem sabe. Nossos apoiadores aqui no canto esquerdo da tela, obrigado pela atenção de todos e até o próximo podcast Help Condominial.